Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Eu sei que é um tempo desafiador que nós temos vivido, mas Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta, Deus tem bênçãos, Deus tem milagres para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. E nós começamos há 2 semanas atrás uma série de mensagens. Na verdade, depois nós tivemos tabernáculos, e agora eu queria finalizar essa palavra, e eu queria dividir com vocês. Vocês conseguem colocar para mim o PowerPoint da ministração, por favor? Isso. Mateus capítulo 6, versículo de número 24, um texto muito conhecido, mas que a gente precisa refletir sobre essa palavra. Mateus 6, 24, na minha versão, ela diz assim, eu estou abrindo o Evangelho de Lucas, não vai dar certo, né? Se abrir Lucas, não vai dar certo, tem que abrir o Evangelho de Mateus, Mateus 6, 24, estou vendo que o versículo não bate. Diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois ou vai rejeitar a um e preferir ao outro, ou será fiel a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Há uma outra versão que diz que um servo não pode servir a 2 senhores, ou ele vai agradar a um e desagradar a outro, e nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. O tema dessa ministração hoje é derrote Mamon. Não é uma pessoa, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É importante primeiro, só voltando um pouquinho onde nós começamos há 2 semanas, que alguns de vocês não estavam aqui, mas a gente precisa entender algumas coisas importantes. A primeira delas, quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon é um termo bíblico derivado e usado para descrever e conectar, falar da riqueza material. E quando nós falamos sobre Mamon, não estamos falando de simplesmente de que não podemos ter riqueza, que não podemos prosperar. Mamon está conectado com a ideia de cobiça, de avareza, de confiança apenas nas coisas materiais. Então a Bíblia deixa bem claro que Mamon é um espírito, é uma divindade que opera, ou seja, a própria palavra hebraica dá essa ideia. Transliterado, a palavra sai só assim, friamente, como dinheiro. Mas deixa eu trazer uma coisa para que a gente venha entender aqui. Há também algumas pessoas que têm dificuldade quando fala de dinheiro, porque tem um versículo bíblico que fala a respeito de dinheiro e as pessoas não entendem claramente. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro. Quando a Bíblia fala do amor ao dinheiro, ela está falando exatamente sobre o que Mamon tenta plantar no coração das pessoas. Amor ao dinheiro, dependência do dinheiro, adoração ao dinheiro. Uma das coisas que eu tenho aprendido e que a gente precisa ter bem claro para nós é o seguinte: dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. Ele não é bom nem mal. Então, quando a Bíblia diz o amor ao dinheiro, não está dizendo que o dinheiro é mau, ele está dizendo o amor ao dinheiro, porque muitas pessoas se apegam ao dinheiro, muitas pessoas se apegam à confiança no dinheiro. Quando eu digo para você que o dinheiro não é bom nem mal, não significa que ele não seja bom e não significa que ele não seja mal também. E aí? Fiquei com cara de Dilma, né?
Né? Não significa que o dinheiro não é bom e não significa que o dinheiro não seja mau. O que a gente precisa entender é que o dinheiro, ele vai ser aquilo que o nosso coração determinar. Se o meu coração é bom e determinar a aplicar o dinheiro em algo que é bom, produtivo, abençoado, o dinheiro vai ser bom. Agora, se o meu coração é avarento, egoísta, se o meu coração é meramente dominado e controlado por mamão, ele vai ser mau. O mesmo dinheiro que serve para ajudar pessoas. Agora mesmo nós estamos com um desafio. Nós temos uma equipe de pastores que eles estão em viagem, inclusive numa transição, que durante a semana passada inteira eles estiveram ministrando, inclusive era para eu estar nessa equipe, não foi possível desta vez, mas eles estavam durante a semana passada toda ministrando para mais de 200 missionários lá em Moçambique, ensinando durante uma semana inteira um seminário teológico, bíblico. Esses pastores estiveram lá e estavam lá ensinando esses pastores, para esses pastores irem, para que esses 200 pastores, cerca de 200 pastores que estavam lá, a missão paga as despesas para eles vir, paga as despesas para eles voltarem, ainda dá uma oferta de cerca de $50 para cada um, Bíblias, bicicletas e algumas outras coisas que a maioria de vocês já sabe como é que nós fazemos. Ou seja, porque são pastores que não são pastores que têm uma igreja como essa, são pastores que das aldeias, são pastores que as suas igrejas, na maioria das vezes, eram ou são de pau a pique, coberta de palha e tudo mais, né? São pastores que quando eu fui a primeira vez, há mais de uma década atrás, à África, era impressionante. Num seminário de pastores, era normal você encontrar, às vezes, o pastor com o pé de um sapato e um pé de outro. Literalmente assim. Às vezes com uma camisa, com uma camiseta que parecia que ele tinha vindo da guerra, furada. Não, eu não estou aqui, eu tenho fotos disso, eu tenho vídeos disso. Agora, uma coisa eu posso dizer, porque eu disse para vocês que alguns tinham igreja de pau a pique, porque nós entramos lá, estamos mudando essa história. Nós estamos construindo igreja de tijolo, coberto, como as nossas igrejas, com banco, com púlpito, com tudo mais. E não é porque eles estão lá e dá a ideia de que seja até cultural que eles vão continuar assim. A missão entra, nós entramos e a mudança não é só no sentido de pôr recursos que a gente tem que pôr, mas é no sentido, principalmente, mudar a mentalidade. Cada um desses seminários a gente ensina, a gente ministra, a gente desenha, a gente ajuda e a gente fala, olha, no próximo seminário eu quero ver como que você conseguiu mudar essa história. Mas para que essa equipe fosse para lá e para que esses seminários custam cerca de $30 mil para a gente fazer, a gente faz no meio do ano e a gente faz no final do ano. Isso sem contar o dia a dia que a gente já tem o sustento dos missionários. Eu estou dizendo isso para vocês para aproveitar uma deixa para dizer assim, o dinheiro que nós enviamos para lá, esse é um dinheiro bom ou é um dinheiro mau? Ou é neutro? É bom, ele não é neutro nesse caso, ele é bom. Agora, o dinheiro que usa-se para corrupção, o dinheiro que as pessoas usam para usar drogas, o dinheiro que é usado na prostituição, aí nesse caso, é o que a pessoa faz. O dinheiro que o avarento guarda e às vezes ele come pão seco, quando poderia pelo menos no final de semana comer um churrasquinho, mas ele vive a vida inteira ali nessa forma. Por quê? Porque ele, ao invés do dinheiro servir a ele, é ele que serve o dinheiro. Uma das coisas que a gente precisa entender, a proposta desse entendimento é que nós não fomos chamados para servir o dinheiro, mas é o dinheiro que precisa nos servir e nós servimos a Deus com o dinheiro que nós temos. É importante a gente entender que tem gente que é escravo do dinheiro. E quando é escravo de, não é só escravo de uma nota, não é é escravo de mamon, é um espírito que ministra sobre a vida das pessoas. Então, isso significa que mamon representa dos 7 pecados capitais, o terceiro pecado, que é a ganância ou a avareza, ou seja, e faz parte dos 7 princípios malignos do inferno, que quer controlar a mente, que quer controlar as pessoas. Diante dessa
perspectiva, nós precisamos então entender como que eu posso vencer Mamon, como que eu derroto Mamon. E aí a gente vai aprender aqui, é através de cumprir o princípio da mordomia, da gente servir ao Senhor sempre, da gente administrar de forma correta aquilo que Deus tem nos dado. Eu não terminei a história dos pastores, eles terminaram um seminário, pegaram uma estrada extremamente perigosa, que eu já fiz essa rota também, e amanhã eles começam o segundo seminário para cerca de 150 pastores na outra nação chamada Malawi. Hoje eles estavam na fronteira, passando para o outro lado, e estão lá cumprindo esse propósito. Eu gostaria que você pudesse estar orando, intercedendo, para que tudo possa correr bem e esses pastores sejam abençoados. Quando nós falamos sobre mordomia, nós precisamos entender o seguinte: para derrotar Mamon, a gente precisa aprender a adorar o Senhor certo. Quem é o Senhor certo? Aquele que fez o céu e a terra, aquele que nos sustenta, aquele do qual nós dependemos, aquele que nos abençoa. O Senhor certo é exatamente aquele que, o texto bíblico diz exatamente assim: você não pode servir a dois senhores, você tem que escolher um, e você não pode escolher o senhor errado, porque se você escolher o senhor errado, você não vai ser feliz. A mordomia é servir ao Senhor sempre com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Toda vez que fala de mordomia, eu me lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, que nós enviamos para as células uma ministração sobre mordomia, e a pessoa não teve um entendimento muito claro, e ela começou a falar que Deus tinha nos chamado para viver na mordomia. Quando a gente fala de mordomia, tem muita gente que pensa de viver sem trabalhar, mas mordomia não tem nada a ver com essa ideia de que mordomia é você administrar bem aquilo que você tem, aquilo que Deus tem dado para você. Mas vamos lá para a definição. A palavra mordomo, ela vem do latim, que vem do majordomus ou majordomus, que significa administrador de uma casa. O mordomo, basicamente, é um administrador do bem alheio. Então, a mordomia é o exercício de um ofício, do cumprimento de uma responsabilidade, é uma função. E quando o Novo Testamento, que foi escrito em grego, ele fala sobre a mordomia, a palavra é oikonomia, acho que está até aí no telão. Então, isso faz referência ao mordomado, ou seja, a economia, ou seja, a forma como você lida com os bens que Deus coloca sobre a sua responsabilidade. No desenvolvimento da palavra você vai entender um pouco mais profundamente a respeito disso. Então, o que é a mordomia ou economia? É exatamente algo que é confiado a nós, é uma atividade, é um encargo, é um plano, não é um plano de salvação, não é algo que está ligado com a salvação, mas é algo que diz respeito a estarmos lidando com uma bênção divina, algo que Deus nos dá nas nossas... Pensa você que privilégio é a gente receber de Deus uma responsabilidade de fazer algo com as coisas que Ele nos dá na nossa mão. Pensa você que tudo que Deus te dá, a sua vida, os recursos, as oportunidades, os dons, os talentos, Deus chama você para usar isso de forma a que você administra bem esse processo. E faça as coisas segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, para honrar a Deus. Oikonomia ainda significa, em grego, a administração do oikos. Oikos é casa, é habitação. Então aqui tem dois sentidos que a gente precisa entender. É administrar a nossa casa, as coisas que Deus nos dá, e é administrar essa casa aqui também. Nós somos casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, você concorda comigo? E nós precisamos aprender a administrar exatamente isso, e é uma questão de gestão, isso tudo está conectado exatamente a esse entendimento na nossa vida. Então, é importante a gente entender algumas coisas. Qual é o maior bem que Deus nos dá? A nossa vida.
E a nossa vida, ela é pautada aqui, é terrena, ela é pautada por algo, a nossa vida é cronológica, você conta a sua vida pelos dias mesmo, pelos anos, cada ano. Agora no mês de outubro passado eu fiz 50 anos, então a minha vida, foram 50 anos, multiplicado por 12 meses a cada ano, e quando multiplica por 24 horas, e eu penso que cada 24 horas tem 60 minutos esses dias, eu comecei a pensar, meu Deus, quanto tempo eu já vivi na minha vida. Agora, perguntar, eu administrei bem esse tempo? A gente precisa entender que a questão da administração da mordomia está nesse sentido. Tem uma frase que você já ouviu alguma vez: tempo é dinheiro, concordam? Tempo é dinheiro. Por quê? O teu trabalho, o que você faz? Você negocia as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, você os vende e você coloca à disposição de servir, e o teu patrão, ou as pessoas, elas pagam pelo teu serviço. Ou seja, o que nós precisamos entender é que tem gente que prospera porque ele administra bem, é um bom mordomo do seu tempo. Na verdade, os americanos até usam isso de uma forma bem mais, faz a gente entender melhor essa questão de que a gente negocia o tempo. Porque o brasileiro normal, ele costuma ser assalariado, né? Ele recebe mensalmente. O americano, ele recebe por hora. Então, ele até não recebe todo dia, talvez alguns semanalmente, alguns até, mas quando ele vai receber, ele tem uma quantidade, não é por uma quantidade de dias que ele trabalhou, é por um tanto de horas que ele trabalhou, ou seja, ele precisa administrar bem as suas horas nesse sentido. Agora, aí que está a grande questão. Onde é que entra Mamon, muitas vezes, nessa questão da mordomia do nosso tempo? Onde entra Mamon é exatamente que muitas pessoas não conseguem. Eles acham que quanto mais eles trabalharem, se eu trabalhar 16 horas por dia, eu vou ficar rico. E aí, como é que fica a outra casa, a administração da outra casa? Como é que fica a administração da outra casa, que é a família? Mamon muitas vezes entra nisso, diz assim: eu tenho que sustentar a minha família, os meus filhos precisam fazer faculdade, eu preciso isso ou aquilo, e ele entra nesse processo. É aí que a Bíblia diz, e muita gente não tira tempo nem para vir para a casa de Deus, não tira tempo para respirar direito, não tira tempo para poder se divertir, para poder usufruir. Você acha que Deus teria feito um mundo tão lindo como é o nosso mundo, com praias, belezas naturais, se não fosse para a gente desfrutar disso? Vocês acham que não é para a gente desfrutar? Claro que é para a gente desfrutar. Mas daí a gente fala, não tenho tempo, e na maioria das vezes a gente diz assim, não tenho dinheiro. Na verdade, você não foi um bom mordomo, porque eu vejo gente assalariada que tem viajado por aí, porque eles não podem viajar todo mês, eles não podem viajar todo feriado que aparece, mas se organiza, e quando chega no final do ano, chega no tempo das férias, eles dão um jeito de... Vocês estão comigo? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo para vocês? E eu conheço pessoas que têm bons salários que nunca pode viajar, nunca pode, não tenho, porque Mamon já mergulhou e ministrou na vida dele. É aí que entra o entendimento do que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Quando nós estamos falando de mordomia, o Antigo Testamento, ele traz uma ideia do mordomo, e dois exemplos para mim maravilhosíssimos que nós temos no Antigo Testamento. Várias pessoas, dentre tantos, quando Deus fala de chamado, Deus fala sempre sobre administrar a casa de Deus. Quando Deus fala, inclusive, de ser presbítero, de alguém que vai liderar a casa de Deus, assim, diz assim, como que alguém vai liderar a casa de Deus se ele não cuida bem da sua própria casa? Ele está falando de mordomia. Como que alguém vai liderar as coisas eternas se ele não consegue liderar bem as coisas temporais? Diante dessas questões, nós vemos que várias pessoas na Bíblia trazem para nós um exemplo de grande responsabilidade de serem mordomos. O primeiro deles, eu creio que vocês já ouviram muito bem, é Eliezer. Eliezer ou Eliezer, seja lá como a gente, na minha versão é Eliezer, porque tem um acento aqui no né? Mas quem era Eliezer? O servo de
Abraão, a gente sabe toda a história. Abraão teve uma promessa de Deus. Abraão teve a promessa de ter filho, mas o filho demorou para nascer. Isaac demorou para nascer. Chegou um tempo que Abraão e Sara chegaram a estar considerando o fato, como não nasceu, já nos passou o tempo, eu acho que nós vamos ter que formalizar Eliezer como filho. Ou seja, Eliezer era um servo, era um empregado, ele era um mordomo tão excelente que Abraão considerou oficializar ele como filho, para que ele pudesse herdar aquilo tudo, porque Abraão via em Eliezer esse mordomo, essa pessoa extraordinária que governava tudo aquilo que esse patriarca hebreu possuía. Mas para mim, o modelo dos modelos de mordomia é José. Não sei se para você. Quando eu olho para José, quando eu olho para a história de José, é um exemplo fantástico. O filho preferido de Jacó, né? Isso é uma outra conversa, mas antes mesmo dele se tornar governador do Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos por uma caravana de árabes, de ismaelitas, e ele acabou no Egito, acabou se tornando, sendo vendido lá para um homem que fazia parte do governo egípcio. E a Bíblia diz que José foi parar na casa de Potifar. Potifar olha José trabalhando e falou: essa não é uma pessoa normal, não é um escravo comum, esse é uma pessoa excelente. E aí Potifar chega para José e fala: eu vou te colocar como o administrador da minha casa, dos meus bens, de tudo que eu tenho. Eu quero dizer para você, a única coisa, né, que você não vai ter liberdade 100% é com a minha esposa. E foi onde deu o rolo mesmo. Mas a minha casa, porque ele confiava, Potifar viajava, Potifar deixava tudo, não havia nada que José não fazia. Tanto é que ele era tão bom mordomo, que até o que não era para fazer, ele não fez e pagou um preço por isso. Porque a esposa de Potifar tentou seduzir José, acabou acusando ele falsamente, ele acabou sendo preso. Mas José é um exemplo fantástico, liderou na casa de Potifar. Daí pronto, ele foi parar na cadeia. O que acontece com José na cadeia? Ele se torna um administrador da cadeia. Na cadeia, as pessoas precisavam de conselho, falavam com José. Precisavam de alguma coisa, falavam com José. E aí, de repente, houve uma situação em que Faraó teve lá um sonho, teve uma questão, e o pessoal lembrou de quem? De um bom mordomo. Lembrou de José. Aí chamam José. E toda a história, não vou entrar aqui em detalhes, mas José chega lá, revela o sonho do rei, dá conselhos ao rei, o Faraó, e o Faraó fala diante de tudo assim: quem em todo o Egito teria a sabedoria, a capacidade de gerir tudo isso que está sendo dito, senão você mesmo, ou que tem o próprio Espírito de Deus sobre a sua vida? Então, você percebe a importância de você ser um bom mordomo, administrar bem, porque quando a gente está falando de José aqui, que aí veio a questão do tempo das vacas gordas, das vacas magras, do tempo de prosperidade, do tempo de escassez. Mas o que eu quero que você venha entender uma coisa: a questão da gestão de José não estava linkada apenas nas coisas que ele administrou e as coisas que prosperou na mão dele, estava ligada a como ele administrou os seus dons e os seus talentos. Os seus dons, os seus talentos devem levar você realmente a ser uma pessoa de confiança. Quando você serve a Deus, não fica dúvida de que você tem uma mão abençoada, que você tem a sua presença abençoa o lugar onde está. Você chama a atenção das pessoas pela sua capacidade daquilo que você pode ser. E José é esse grande exemplo para nós. Se a gente quer aprender sobre mordomia, sobre administração, sobre a gente sair do nada para o tudo, da gente sair de baixo e chegar lá em cima, de alcançar
a gente precisa dizer: Senhor, me faça como José, fiel como José, organizado como José, focado como José, alguém que esteja disposto a fazer como José fez. No sentido figurado, o conceito da mordomia também é explorado no Novo Testamento muitas vezes. É interessante quando a gente vai olhando a questão do Novo Testamento e a gente vai entendendo algumas coisas, como estão nesses textos aí que está na tela. Então, a gente aprende com Jesus, com as parábolas de Jesus, ensinos que são de fato muito importantes na responsabilidade dos crentes. Lucas 14, 42 a 48, e aí depois você vai ver em Lucas 16, 2 a 4, o próprio Jesus, ele usa a figura do mordomo em algumas das suas palavras para mostrar da importância da gente entender esse princípio. Eu vou até ler o texto porque ele é muito importante nesse processo. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: o meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a administrar mal, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor então daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais também lhe será pedido. Ainda 16, 10 a 13 de Lucas diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Então, isso aqui é Jesus falando, nos ensinando e ministrando, e que nós precisamos aprender o princípio da mordomia, porque ele é um princípio natural, ele é um princípio profissional, mas ele é também um princípio espiritual. Tanto é que esse primeiro texto que nós lemos, ele usa a perspectiva escatológica. Ele está falando em primeiro plano da volta do Senhor Jesus. A gente precisa entender como é que nós temos feito com a nossa salvação. Nós temos administrado a nossa salvação, nós temos administrado os nossos dons, o nosso talento, nosso chamado, nosso compromisso a respeito daquilo que nós precisamos fazer. Então está ligado ao nosso ministério, ao cuidado que nós precisamos ter com as pessoas, o discipulado, o ganhar almas para Jesus e tudo mais. E no último dia, quando o Senhor voltar, Ele vai pedir conta. O que é que você fez com a tua salvação? O que é que você fez com os seus talentos? O que é que você fez com as oportunidades que você teve de falar de Jesus para as pessoas, de mudar a história das pessoas? O grande problema é que tem muito crente que não entende que quando ele vem para a casa de Deus, aqui ele precisa ser um bom mordomo do que lhe é colocado na sua mão. O maior tesouro que é colocado na nossa mão não é o dinheiro, a prosperidade ou a saúde. O maior tesouro que é colocado na nossa mão é a salvação. Está comigo? E o que você tem feito com a sua salvação? E o que você tem feito que você... Não, eu tenho ficado para mim. Não é? Você não recebeu isso para ficar para você. Você recebeu isso para você multiplicar.
É como a parábola dos talentos. O Senhor dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. O que tem 5 multiplique mais 5, o que tem 2 multiplique mais 2, o que tem um só vai lá e enterra. Aí o Senhor vem, bate palma e recompensa quem fez bem com os talentos que Ele tinha dado para eles. Mas aquele que enterrou o talento, o que o Senhor fala? Lance ele nas trevas exteriores. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não é apenas uma metáfora. Isso é uma palavra muito real e muito crente vai ter surpresa no último dia, porque o próprio Jesus disse que alguns vão chegar diante dele e falou assim: em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dizimei, ofertei, eu fui nos cultos de Santa Ceia, em alguns outros domingos, eu fui em alguma festividade da igreja e tudo mais, eu estava sempre lá, eu até procurei dar um bom testemunho e tudo mais. Daí o Senhor vai falar assim: não conheço você. Porque o Senhor conhece por quem de fato nós somos, por aquilo que nós fazemos com o que Ele nos dá, pela mordomia de como nós administramos, inclusive organizadamente, o nosso tempo nas coisas que fazemos para Ele. O Senhor nos conhece assim. Está comigo, irmão? É pesado, é duro, mas a gente precisa entender que essa é uma verdade de Deus para nós. Você não foi chamado simplesmente para ser uma pessoa qualquer. Eu costumo dizer, não foi chamado para ficar lustrando cadeiras ou bancos de igreja. Você foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor tem te dado um tesouro, o Senhor tem te dado dons, talentos, e você precisa abençoar. Mas, para a gente ir para a prática daquilo que a gente tem aprendido, como que nós podemos ser protegidos dos ataques de Mamon? Como que a gente pode aplicar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu hoje e nas outras ministrações? A primeira coisa que eu quero dizer a você: Mamon está ligado a dinheiro. Mamon está ligado ao governo sobre finanças e dinheiro. Então, como que eu posso me proteger da ação de Mamon na minha vida, na minha família, na minha história? Primeiro, entregue as suas finanças ao senhorio de Cristo. Diga: tu és o Senhor sobre as minhas finanças, tu és o Senhor sobre os meus recursos. Você vai ver o que de fato vai acontecer. Colossenses 1, 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então eu quero dizer para você: tudo que nós somos, tudo que nós temos vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se todas as coisas incluem as nossas finanças. Então, se ele é Senhor sobre a minha vida, ele é Senhor sobre meus bens, ele é o Senhor sobre as minhas finanças. Você pode dizer amém? Se você está dizendo amém, você está dizendo assim seja, assim o é. E se Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, significa que os meus bens, as minhas finanças vão prosperar, vão estar debaixo da proteção, vão servir para o objetivo que Deus tem na minha vida. É importante a gente entender isso. A segunda coisa, para alcançar a proteção de Mamon, contra Mamon, né? A proteção de Deus contra Mamon na minha vida orar constantemente pelas suas finanças. A gente precisa orar. A gente precisa, ao invés da gente, às vezes, irmãos, a gente precisa inclusive, tem uma questão que a gente precisa, às vezes a gente olha para nossa, e quantas vezes eu falei isso, de olhar para a minha conta bancária e falar assim: parece um sumidouro, parece um poço sem fundo. A gente não fala assim às vezes? Ou às vezes você recebe o contra-cheque e fala assim: nossa, igual, como que era o nome daquele humorista? Chico, como que é? Que ele falava, e o salário? Chico Anísio, né? E ele falava, e o salário? E às vezes a gente fala assim: não, meu salário. Irmão, se você ficar profetizando que o seu salário é pouco, é pequeno, se você ficar murmurando, reclamando, você vai ficar como o povo de Israel, que ficou 40 anos girando no deserto, porque eles não aprenderam a ser gratos ao cuidado, à provisão de Deus sobre a sua vida. Então, ao invés de falar que o seu salário é
pouco, é pequeno. Ore pelas suas finanças, fala: Senhor, da mesma forma que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, multiplica o meu salário. Não importa o quanto entrou, importa é o que o Senhor faz com aquilo que eu tenho. Então, eu já dei o senhorio sobre as minhas finanças para o Senhor. Eu quero orar e abençoar as minhas finanças. E a Bíblia diz, está aí o texto, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes nós não estamos alcançando o objetivo que queremos na nossa vida financeira, porque a gente não entende, por um princípio espiritual, que precisamos orar, abençoar as nossas finanças. Use armas espirituais em tempos de batalhas. Quando a gente está, irmão, tem dias que são guerras, Os dias de maior guerra, muitas vezes é o dia de pagar o cartão de crédito, de pagar o boleto, de pagar o aluguel, aquele momento desafiador. Olha, é importante a gente entender. Jesus disse para os discípulos, quando eles vieram falar com ele: poxa, nós não estamos conseguindo lidar com alguns demônios aqui, com algumas coisas. Eu disse para você que finanças é algo espiritual, que Mamon é um espírito que tenta trazer pobreza, miséria, dependência, trazer ignorância a respeito das coisas financeiras. Então, a Bíblia diz que existem alguns espíritos malignos que só são vencidos com jejum e oração, que é com batalha espiritual, com guerra. Porque algumas vezes, irmão, deixa eu dizer para você, às vezes você tem saúde, às vezes você tem emprego, às vezes você tem algumas coisas, trabalha, rala, mas não consegue colocar as suas finanças no eixo. Aí você fala assim: mas o que está acontecendo? Eu trabalho, eu faço. Aí a gente precisa ir para a batalha espiritual. A gente precisa ir para a oração, usar a guerra espiritual, consagrar a Deus, buscar a revelação e caminhar e perguntar muitas vezes para Deus: Deus, onde é que Mamon está encontrando algum acesso na minha vida? Então, há algumas espécies de demônios, espíritos malignos, e Mamon entra nessa espécie que só sai com jejum e oração. Não é só trabalho, não. É trabalho, é boa administração, mas é jejum e oração. Está comigo, irmão? A gente precisa entender esse desafio. Às vezes precisa fazer a casa inteira. Falar assim, eu me lembro muito bem de algo que eu aprendi com meu pai. Ele falava assim: dia de fogão apagado. Tinha um dia em casa que não se acendia fogão, não se fazia comida, não se fazia nada. Todo mundo jejuava. Mais ou menos igual em Nínive lá, quando eles jejuaram lá. Até os bichinhos tinham que jejuar em casa. Então deixa eu dizer para você, muitas vezes nós precisamos entrar nessas batalhas, e como é tremendo, todos os domingos, pela manhã, se eu pegar meu celular aqui, eu vou quando é por volta de 7h30 da manhã, eu recebo uma oração do meu pai, um áudio de oração do meu pai. Eu tenho todas elas aqui, e ele ora pelo meu chamado, ele ora pelas minhas finanças, ele ora pela minha família, e ele diz para mim assim: o domingo é o dia que eu jejuo pela sua família e pela sua igreja. Eu pergunto para você: tem jeito de eu dar errado? Não tem jeito. Mas muitas vezes nós não queremos pagar esse preço pelos filhos, nem por nós mesmos. Nós ficamos aí, nós precisamos entender que essa questão é espiritual. Por isso que a gente precisa derrotar Mamon com as armas espirituais que Deus coloca na nossa mão. Uma outra questão importante: preste contas da sua mordomia. A Bíblia diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Você vai ver na parábola o seguinte: o de 5 talentos veio logo alegre e tal, e já disse: olha, está aqui o resultado. O que tinha ganhado 1 talento só, ele deu uma escondidinha, ele ficou lá, fez de desentendido e coisa e tal. Porque ele não quis prestar conta, porque ele não tinha do que prestar conta, uma das coisas que é importante a gente entender é que o dinheiro, ele muda as pessoas. Infelizmente, você concorda? Conhece alguém que quando não tinha dinheiro era teu amigo, era humilde, estava sempre na casa, quando arrumou dinheiro ele sumiu, ele mudou de amizade. Tem uns que quando arruma dinheiro troca até de esposa.
troca até de marido. É ou não é? Daí, às vezes, quem lutou a vida inteira para ajudar ele a construir uma vida, simplesmente, o dinheiro, na verdade, não é exatamente o dinheiro, porque o dinheiro, como eu disse para vocês, ele não tem, ele é independente, ele não, quem é mamão por trás disso tudo. Aí a gente precisa entender o seguinte, eu costumo dizer assim, que nós pastores, e você pode confirmar com o pastor Valdomiro, ele vai dizer para você também, nós somos procurados muitas vezes para as pessoas, e é importante que seja, porque a gente entra em batalhas espirituais, para orar para alguém que está desempregado. Ora comigo, eu estou desempregado. Eu estou passando por uma crise aqui, eu tive um problema, eu estou lutando com uma situação aqui, e as pessoas, quando estão de mal a pior, nos procuram, compartilham, a gente chora junto, a gente ora junto, a gente faz o que é possível, e isso é muito bom, isso é muito importante, isso também é uma espécie de prestação de conta. Mas tem gente que de repente arruma um emprego, prospera, paga as contas e tudo mais, e a gente está ali orando por ele ainda, está ali, Senhor. Aí um dia, do nada, assim, você descobre que essa pessoa já está empregada, já resolveu os problemas dela e coisa e tal. Aí, o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que quando estão de mal a pior, compartilham e dividem, mas quando estão bem, não conta para ninguém. Sabe? Mamon tem essa ideia do egoísmo, Mamon tem essa ideia também do agora eu tenho controle, agora eu sei o que fazer, eu consigo lidar com as minhas coisas. Eu quero dizer para você, preste contas, compartilhe as suas derrotas, mas compartilhe as suas vitórias com seus discipuladores, com seus pastores. Seja também um doador guiado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Uma das coisas que a gente precisa sempre é estar ciente daquilo que o Espírito Santo pede de nós. Muitas vezes nós ficamos até quebrantados diante de alguma necessidade de alguém, de algum processo, a gente precisa perguntar, Espírito Santo, qual é a direção que eu posso dar aos recursos, daquilo que o Senhor tem me dado? Eu não posso contribuir por emoção, eu não posso ajudar a algumas coisas por pressão, por constrangimento. A Bíblia diz, ninguém deve fazer nada com relação a contribuir para a obra do Senhor. Não foi isso que o João falou sobre isso aqui hoje? Mas nós devemos aprender a fazer isso com alegria, disponibilidade de coração, voluntariedade. Isso deve ser uma marca da nossa vida. Richard Foster, ele diz exatamente para fortalecer aquilo que eu falei para vocês, que o dinheiro não é algo moralmente neutro. O dinheiro é um recurso a ser usado de maneiras boas ou más, dependendo unicamente da nossa atitude para com ele. Agora, Mamon, ele é um poder que busca dominar-nos, e segundo Jesus e todos os autores do Novo Testamento, nós vamos aprender que por trás do dinheiro é um agente ativo, uma lei por si mesma, capaz de inspirar devoção. Quando Mamon entra no negócio, o dinheiro se torna um altar, algo digno de ser adorado, algo de ser venerado, e é isso que nós precisamos vencer. Então, diante disso, quais são as características de alguém governar, não, aqui pulou, características de um bom mordomo? Quem é governado por Mamon já falei, mas características de um bom mordomo. Um bom mordomo, está aí, se você puder, escreve, printa, tira foto, mas qual é as características de um bom mordomo? Um bom mordomo, primeiro, é alguém que ama o que Deus chamou ele para fazer. Segundo, e aí sequente, lealdade, fidelidade, confiança, verdade, sinceridade, honestidade, coragem, integridade. Essas e outras qualidades são as qualidades de um bom mordomo. É importante a gente entender, está aí. Como que eu posso ser um bom mordomo? Quando eu posso administrar bem? Sim, amar o que Deus me chamou para fazer. Então fazer com amor, seja o meu ministério, seja o meu trabalho, seja a minha função, eu preciso fazer com amor. Aquilo que eu faço lá, não importa se eu não estou sendo remunerado o tanto que eu mereço ser remunerado, mas eu preciso fazer com amor aquilo que eu estou colocado para fazer. Então,
pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte: primeiramente Deus nos dá a capacidade e depois Ele confia algo a nós. Então, nada que chegou na sua mão significa que você não tenha a capacidade para fazer. Deus não te dá nenhuma missão, nenhuma responsabilidade sem primeiro já ter plantado dentro de você colocar dentro de você o dom, o talento, a capacidade para lidar e gerenciar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E para concluir essa palavra, eu queria aqui pontuar algumas coisas importantes que são marcas de um bom mordomo que vence a mamon e que vive além da abundância. Deus não chamou para você viver apenas a abundância, mas mais do que abundantemente a sua vida. É importante a gente entender a palavra de Deuteronômio 15:14, diz assim: dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do tanque de prensar as uvas, e dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Depois, Provérbios 22:2 diz: quem é generoso será abençoado. E ainda, Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros também alívio receberá. Então, a gente vai entender o seguinte: a generosidade, ela desenvolve a comunidade. Essa comunidade está aqui estabelecida, por quê? Por causa que nós temos um povo generoso aqui neste lugar. Sim ou não? Vou dizer de novo. Essa comunidade, essa igreja, ela está aqui com as portas abertas, pregando o evangelho, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, porque existe um povo generoso nesse lugar. Você é esse povo. A gente precisa entender, isso aqui só acontece não é por causa de mim é por causa que cada um cumpre a sua parte com generosidade, faz um pouquinho e faz de fato as coisas acontecerem. Então, o serviço ministerial, aquilo que nós fazemos ministerialmente é algo que não apenas supre a necessidade de algumas pessoas, mas não supre apenas a necessidade do povo de Deus, como diz 2 Coríntios 9:12 aqui, que o fruto da nossa generosidade vai fazer a gente transbordar em muitas expressões também de gratidão, ou seja, nós glorificamos a Deus com aquilo que nós fazemos. Quando nós somos generosos uns com os outros, agradecemos a Deus uns pelos outros e nos aproximamos uns entre nós, estamos juntos. A Bíblia diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou em outras palavras, onde eu empregar o meu tempo, meu dinheiro, meus esforços, minhas energias, onde eu investir a minha vida, será também meu ponto de maior atração. Então, nós precisamos entender que os meus recursos têm uma tendência de ser como um imã que me aproxima. Então, eu coloco o meu tesouro, o meu coração, o meu tesouro na casa de Deus, e aí eu vou ter essas bênçãos de Deus, vou ser sempre atraído pelas coisas de Deus. A generosidade, ela derrota, estava aí já, o materialismo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Quanto mais generoso eu sou, mais eu venço o materialismo na minha vida. Isto é uma contracultura, porque a sociedade fala ao contrário. Quanto mais eu retenho, mais eu tenho. Agora a Bíblia diz: quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais eu sou abençoado, mais volta para a minha mão. É um princípio que a gente precisa entender. O mundo que nós vivemos, ele é materialista. Agora nós somos de um outro mundo. Nós não somos cidadãos aqui desse mundo, nós somos cidadãos do céu. A nossa vivência, ela é espiritual. A nossa vivência é o entendimento daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para favorecer o reino de Deus. Quem é que faz as coisas acontecerem na igreja? Cada discípulo, cada pessoa. Quem é que faz as coisas de fato acontecer? Não é o pastor, não é a pastora, não. O que nós precisamos entender é a resposta das pessoas. Aqui a gente está falando desse telão que a gente está colocando aqui. É um desafio enorme quando a gente precisa fazer coisas novas, ampliar algumas coisas. Quem é que faz isso acontecer? É a equipe de mídia, os irmãos que ajudam a fazer, aqueles que ajudam a bancar, aqueles que ajudam a comprar. Então, a nossa resposta a Deus, muitas vezes da nossa gratidão, é na
generosidade do nosso coração. O salmista dizia assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E ainda, quando ele teve a oportunidade de repente, usar algo, na eira de Araúna, lá quando ele queria construir um lugar de adoração a Deus, o pessoal falou: não, pode ficar. Sabe, Davi falou: não, eu quero dar com os meus recursos, eu não vou dar a Deus nada que não me custe nada. Ele diz assim: eu quero fazer isso, eu quero ser esse generoso. Então, só há um antídoto contra o egoísmo, só há um antídoto contra o materialismo, que é a generosidade do nosso coração. Quando você é generoso, você estabelece no mundo espiritual quem de fato ocupa a sua vida, quem é o número 1 da sua vida, quem é o número 1 e quem é o número 2. Então eu já decidi, o número 1 da minha vida é Deus, e é por isso que eu vou viver segundo o propósito, aquilo que Ele tem colocado na minha vida. A generosidade, ela fortalece a minha fé. A generosidade, ela fortalece, segura só um pouquinho, a generosidade fortalece a minha fé. Por quê? Paulo diz em 2 Coríntios 9,13, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho. Então a sua generosidade prova a realidade da nossa fé. O maior teste que a gente tem da nossa fé é o nosso dinheiro. É se nós somos capazes de confiar em Deus diante daquilo que Ele tem feito. É o maior teste de fé. O dízimo é um teste de fé, de confiança, de quem realmente tem feito as coisas na minha vida. Então, o que acontece quando eu decido ser generoso? O que acontece? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 9,8: Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Deixa eu dizer para você assim: Deus, Ele nos abençoa e nos prospera para o nosso bem e para a glória dEle, para a nossa alegria e para a glória dEle, para o nosso favor e para a glória dEle. Então, deixa eu dizer para você, tudo que Deus dá, pode usufruir, pode, e quando você usufrui, quando você também é generoso, isso faz bem, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quando você prospera e as pessoas olham para você e falam assim: aquele homem, aquela mulher, aquele menino, aquela menina está prosperando, sabe o nome de quem está glorificado? É Deus. Eles vão procurar saber como é que aconteceu, o porquê é que ele tem sido abençoado, como é que ele com tão pouco tem sido abençoado. É porque a generosidade também me recompensa com bênçãos celestiais, dele generosamente, sem relutância no coração. Por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. São palavras bíblicas. Deuteronômio 15:10 está falando sobre isso, que Deus abençoa aqueles que são generosos. Entenda, você não precisa chegar no céu para você ser próspero e abençoado. Deus quer te abençoar aqui na terra. Tem muita gente que fica: quando eu for para o céu eu vou andar em ruas de ouro. Quero dizer, agora precisa utilizar a chave certa, a atitude certa, a postura certa diante daquilo que Deus quer trazer na nossa vida. E é por isso que a generosidade, ela produz felicidade. Você sabe disso. Como que você fica quando você ajuda uma pessoa que não pode te recompensar, retribuir pelo que você fez? Quando a gente ajuda um pobre, um necessitado, alguém às vezes que nós nunca mais vamos ver, e é possível ajudar alguém que nunca vai poder recompensar, retribuir você pelo que você fez. Como você sente? Você se sente como alguém que cumpriu uma missão, você se sente satisfeito, alegre. Então a Bíblia mesmo diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, quem é que é mais realizado? Quem recebe ou quem doa? Quem doa.
Os que retêm não são felizes, são inseguros, são inseguros. Por que guarda? Porque seguro. Porque eles não conseguem confiar que Deus está no futuro. Então, nós nos tornamos semelhantes a Ele quando nós tornamos doador. O versículo mais conhecido da Bíblia e mais importante para nós é João 3,16, é o versículo da nossa salvação, porque Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou tanto. Então, é por isso que eu quero, para finalizar essa palavra, se você gravar isso, essas últimas coisas que eu estou dizendo para você, para mim está bom demais. Você pode até doar sem amor, mas você nunca pode amar sem doar. Você pode dar sem amar, mas nunca poderá amar sem dar. Para e pensa a respeito disso. Às vezes, a gente, num sinaleiro da vida, aí alguém bate no vidro ali, e a gente dá uma moeda. Às vezes a gente é até meio constrangido, sim ou não? Às vezes a gente fica até meio irritado, já é o 10º hoje, está pedindo de novo. Eu já passei 10 vezes nesse cruzamento aqui. Não tem às vezes mas às vezes você está numa situação, quer ver? Teve uma vez que a minha esposa, inclusive, me chamou a atenção. Alto da 15, quando desce naquele antigo Mercadorama que tem à direita, lá bem desce no alto da 15, agora é outro mercado, não sei. Mas eu encostei, tinha uma época, uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos, que tinha uma galerinha que ficava com água e um rodinho. Alguém? E um dia eu estava com pressa, nervoso, aí o rapaz veio para o lado do carro com o negócio, né, e já com o rodinho, eu já tinha passado por uns 2 que tinha rodinho e tudo mais, o vidro limpinho e tal, e eu baixei o vidro e falei assim, eu não quero isso. O rapaz levou um susto e a minha mulher falou assim, que tipo de crente você é? Daí eu assim, mas eu sou obrigado. Ela falou, não, você não precisa falar com ele desse jeito. Fala assim, obrigado, eu não preciso disso hoje. Jamais esqueci dessa lição. Você está entendendo? Mas, às vezes, a gente até dá alguma coisa para alguém sem amar. Agora, você nunca consegue amar sem dar. Toda vez que você ama alguém, você materializa o seu amor, você dá, você tem prazer. Sim ou não? Sim ou não? Estão comigo ou não? Então, diante dessa perspectiva, eu quero que eu estou terminando, irmãos, mas eu quero só aqui fortalecer esses princípios, só para você entender isso. Na Bíblia, o verbo crer, e a gente é o povo da fé, ele é usado 270 vezes em toda a Bíblia. Por que é usado? Porque Deus quer que a gente seja homens e mulheres de fé. Ele quer que a gente crê. O verbo orar é usado 371 vezes. A gente é chamado a ter uma vida de oração. Deus quer que a gente ora. O verbo amar é usado 714 vezes. Deus quer que a gente ama. Mas o verbo dar é usado 2.162 vezes na Bíblia. Por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a ser generoso. E para a gente realmente sepultar Mamon, sapatear na cabeça de Mamon, vencer Mamon, a gente precisa entender o princípio da generosidade no nosso coração. Então, é por isso que, segundo a Crônicas 29:14, diz, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das nossas mãos. Quando eu devolvo os meus dízimos, eu estou dizendo, tudo vem de ti, eu só estou devolvendo. Quando eu posso ser mais generoso em alguma oferta, eu falo assim, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu os meus dons, os meus talentos, o Senhor me deu as oportunidades, tudo veio de ti para mim. O que eu estou fazendo? Estou fazendo nada mais do que devolver e dar daquilo que veio das tuas mãos para mim. Quando eu falo de generosidade, é exatamente esse entendimento que nós precisamos ter no nosso coração. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:11, repetindo aqui, a sua generosidade resulta em ações de graça a Deus. Então, o que nós precisamos entender é, quando eu sou generoso, isso traz alegria ao meu coração e glorifica o nome de Deus. Isso é a coisa mais importante.
Por isso, entenda uma coisa, com tudo isso que eu ministrei ao seu coração, quando a gente fala de generosidade, de doação, nós precisamos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, o seguinte: a partir de hoje, 4 atitudes você precisa sempre ter quando você for usar os seus recursos. Primeiro deles, quando você for dar algo, dê conscientemente. Não faça nada sem estar consciente do que você está fazendo, seja doando a alguém, seja doando para a casa de Deus, seja doando para a obra missionária, seja doando para o projeto Manancial, para as crianças. Faça isso conscientemente. Se você for doar, não faça murmurando, reclamando, faça entusiasticamente. Aqui tem uma lição que eu quero dar para vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi. Eu estive algumas vezes já na África, e o momento mais feliz do culto do africano é o momento das ofertas. E o que eu disse para vocês? Como que é a vida deles? Eles têm muito ou têm pouco? Muito pouco. Mas eles, quando o momento da oferta, eles entram dançando. E aí você vê realmente aquele texto bíblico da oferta. Aí você vê trazendo moedinhas. Você vê algumas pessoas trazendo uma coisinha ou outra, que não materializando, não só em dinheiro. E eles entram dançando, eles passam ali 10 minutos, 15 minutos, ali celebrando. E é o seguinte, irmãos, a gente vai lá para ajudar, para fazer, para pregar, para ensinar. Quando a gente ia nas aldeias e nas igrejas e ministrava e pregava lá, a gente saía de lá, eles não tinham dinheiro para dar para a gente nem ia por isso, mas era obrigado. Eu já saí de aldeia com galinha, eu já saí da aldeia com cabrito. Meu irmão, o que você faz com cabrito? E com o cabrito, a pastora Tati estava junto também. Amarramos o cabritinho, ele ficou ali atrás, um cabrito e uma galinha. Numa igreja a gente ganhou uma galinha, na outra a gente ganhou um cabrito. E agora, a gente tinha mais uns 150 quilômetros para frente. E o cabritinho ali de vez em quando, né? E um dos pastores estava junto no carro. Então a gente não podia se livrar do cabrito, a gente não podia fazer nada disso. A gente tinha que, a nossa vontade é falar: irmãos, deixa eu pegar, recebi a oferta, vou devolver. Não, a gente não podia, eles estavam dando com tanta alegria que você não pode falar assim: não posso receber, eu já tenho o suficiente. Não, vocês ensinam para a gente aprende na palavra de Deus e a gente precisa plantar para colher. Então a gente quer plantar em boa terra, só que tudo com muita alegria. Depois eu conto para vocês o que nós fizemos com o cabrito e o que nós fizemos com a galinha. Vou falar uma coisa para você: o cabrito eu próprio preparei, tá? Não limpei não, mas preparei, e o povo ficou, né? Ficou do jeito. Preparei lá na África um cabrito, né? Bom a respeito disso. Mas nós precisamos entender o seguinte: se você for dar, faça entusiasticamente. Não fica, quando chega o momento da oferta, abre o seu coração, seja pouco, seja muito, faça com entusiasmo. Se você for dar, não dê porque alguém disse que você tem que dar, mas seja voluntário. Quando você conseguir descobrir uma necessidade sem que alguém conte ela para você, é a melhor coisa. Faça voluntariamente. E, por final, né, além de entusiasticamente, faça isso com muita alegria no seu coração. Essas são chaves de quem derrota Mamon e vive uma vida de prosperidade. Coloque-se em pé, vamos orar. Aleluia.